Sairá, ofereço minhas humildes reverências Tô gravando aqui, ó. ao meu amado Senhor, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Seja Ele quem pense e fale, seja nada mais do que um instrumento. Boa tarde. Moacir, espero que eu não atrapalhe. Bom, o tema é Divina Presença no serviço à organização SAI. Mas antes, vamos mais uma vez externar a nossa gratidão a esse grupo profissional de músicos que nos brindaram até agora com apresentações artísticas belíssimas. O que você acha, Heraldo? Eles estão tocando bem? Estamos tendo aqui poesias, música, um encontro de artes também, não é verdade? Dança. Eu aceito. Obrigado. Essa é a Divina Presença no serviço à organização. Aqui ninguém ganha nada. Ou ganha? Ganha, Heraldo. O que será que essa organização sai? Eu, nesse momento, eu tomo a liberdade, eu sei que tem bastante gente aqui que tem outro nome, outra forma no seu coração, mas muitos membros dessa organização, no seu coração, tem o nome e a forma de Satya Sai Baba. Isso não exclui outros nomes e outras formas, porque Sai Baba nos ensina que todos os nomes são de Deus, todas as formas são dele. Ele, na realidade, ele não estava limitado naquele corpo. Ontem a gente ia contar, cadê a Mônica? Ontem a gente ia contar o final da nossa roda de conversa, uma historinha que é conhecida por todo mundo, mas historinha é sempre bom porque elas fixam, né? E um devoto de Deus, um lugar, existem muitas versões, essa é uma delas. Estava tendo uma enchente absurda e a água vindo, ele começou a pedir ajuda a Deus, naquele nome, naquela forma que ele tinha no coração dele. E aí o pessoal da Defesa Civil passou, olha, vamos embora porque vai continuar subindo. Não se preocupa não, Deus vai vir me ajudar. Pode ficar tranquilo, ele não vai me abandonar não. Deus vai vir me ajudar. A água foi subindo e aí ele foi pro telhado. Aí passa o pessoal com um bote. Defesa Civil também recolhendo os últimos ali. Vamos embora, cara. Não se preocupa não, Deus vai vir me ajudar. Ele vai vir aí. A água subiu, ele já estava ali na antena agarrado. O helicóptero jogou uma corda. Vem! Não, pode ir, tá tranquilo. Deus vai vir me ajudar. Morreu. Chegou no céu. Mas o Senhor não foi me ajudar? Mas como que não? Por 3 vezes. Você não percebeu que era eu? Mateuzinho? Mateus. Ué, Mateus me abandonou? Ah, você está aí? Tem como projetar o primeiro? Quem é uma boa tradutora aí de espanhol para português? A organização SAI foi estabelecida. Oi. Ah, Natália, obrigado. Mandaram eu traduzir, eu vou traduzir, Natália, para não criar problemas. A organização SAI está estabelecida para desenvolver e fomentar o amor. Ela não se estabelece ou foi estabelecida por compulsão.
não foi uma instituição que foi feita por compulsão. Ela surgiu do coração e ela expande o coração. Essa parte agora para mim é a mais forte. O desejo interno de alcançar o amor e expandir o amor tomou forma externa como essa organização. Gente, já podia parar aí, né? Somos muito afortunados, não é verdade? Muito afortunados. O amor tomou a forma da organização SAI. Esse desejo de alcançar esse amor. Nossa presidente se emocionou. Passa mais uma então, presidente. O corpo foi dado ao homem para servir aos demais. Prestem serviço até o limite da sua capacidade. Eu estou trocando, perdão, Sônia, tomando a liberdade de trocar a ordem das suas palavras. Que atrevimento, hein? Hein, Williton? Daqui a pouco eu vou ganhar um cascudo aqui. Será? Prestar serviço aos demais até o limite da sua capacidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Nandinha pode tirar para não distrair. Se depois quiserem, pode pedir para os responsáveis aqui esses trechos dos estudos. Tem mais um depois. A organização SAI foi criada para externar esse desejo de manifestar o amor. Para aqueles que creem, ela foi criada pelo próprio Deus em forma humana, um avatar. Há um tempo atrás, me veio uma percepção. Eu fiquei pensando, né? Porque minha família tem uma pequena indústria. E a minha vontade, meu desejo de ajudar, de fazer com que aquilo se fortaleça, se perpetue no bom sentido, né? De que vai adiante dê certo. E eu fico pensando assim, numa família unida, numa família que valoriza a família com esses valores. Se, vamos supor, o tataravô, o avô, bisavô veio criar uma instituição, com certeza uma instituição do bem, como que a gente teria disposição de se unir e dar a nossa vida por aquilo ali? Não é verdade? Para perpetuar. Agora, imagina o avatar. Deus criou uma organização. Está aí, está à disposição para quem quiser se unir. Amanhã a gente vai fazer o anúncio do novo grupo do Conselho Central que vai trabalhar. Somos objetivamente poucas mãos. Mas é emocionante ver quando somos instrumentos para convidar alguém, a pessoa conta comigo. Eu falo aqui agora, o senhor me fez olhar para Inês. Ontem eu falei e repito hoje, não sou eu, Inês. Ela não diz não. Qualquer coisa que peça, se o Swami está me chamando, é ele quem vai fazer. Isso me lembra muito uma figura do épico do Ramayana, Hanuman. Se Rama deu a missão, ele vai cumprir, ele vai dar o jeito de cumprir essa missão. Então eu fico pensando, Deus assumiu a forma para realizar a sua missão, ele criou uma organização. E ele, Nanda, mostra o último agora. Ele criou essa organização não para o bem dele, ele não precisa de nada. Eu sempre comento que
Eu sempre comento que o mar não precisa do peixe, mas o peixe precisa do mar. Peixe de mar, é claro, né? Não um peixe de água doce. Mas o peixe precisa do mar. O mar sem o peixe é o mar. Mas o peixe sem o mar, ele não sustenta. Sai Baba, ele criou essa organização para o nosso desenvolvimento. E ele, Deus, só se alegra quando a gente avança em direção a ele. Quando a gente toma um desvio, aí ele tenta recalcular a rota, é um GPS divino. Até o máximo que vocês possam, né, hasta donde ser possível, o máximo possível, participem do trabalho da organização SAI. Hoje não há trabalho mais nobre no mundo. Pode tirar, Nandinha. E aí eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente, e quem está antigo na organização sabe disso, a gente projeta os nossos desejos, os nossos defeitos na organização perfeita do Senhor. E aí a gente vê com os nossos olhos limitados que alguma coisa não funciona bem. E aí eu saio e faço a minha própria organização ou o meu próprio caminho paralelo a essa organização. E eu fico pensando assim, uau, isso serve para mim, porque eu percebo que eu tenho que dar, o Dr. Ed sempre fala isso, presidente mundial, até a última inspiração, a última expiração, servir através dessa organização. Então a gente tem uma honra muito grande. Não temos ideia. O Wellington estava comentando aqui, é o Charles que vai ficar com o tempo? Quem vai ficar com o tempo? Só para eu me posicionar, por quanto? 30, gente. Tá bom. Não, eu acabei me perdendo, ia falar do Wellington, mas Dr. Ed, isso. Certo. Bom, vai fluir o que tiver que fluir. É isso aí. A gente... primeira vez que eu conheci, que eu ouvi falar de Sai Baba, foi um amigo. Ele chegou para mim, eu fazia parte do movimento católico, um grupo de jovens, tocava em encontros de jovens. A gente levava esses encontros por várias partes lá em Niterói. E vizinhanças, né, São Gonçalo, etc. E aí um amigo dali falou assim, Deus está na terra. Aí eu, nesse momento, levei a mão na testa dele, brincando, você está doente, né? Deus está na terra, rapaz, você está doido. E aí ele falou, olha, professor Hermógenes vai vir aqui em Niterói, no centro de Reiki. Eu não sabia nem quem era o professor Hermógenes, nem centro de Reiki. E ele ficou no meu pé, enchendo o saco. Vamos lá. E a gente foi. Na hora que eu entrei, eu vi um senhorzinho baixinho, franzinho, né? Professor Hermógenes, nosso amado professor Hermógenes, que prestou esse serviço. Fiz questão de bater aquela palma em homenagem desde todos os nossos fundadores, professor Hermógenes, Aloísio, Wellington, todos, né? Aqui temos vários. Amanhã a gente fala um pouco mais disso. Não existiria isso aqui hoje se eles não tivessem se doado. E aí o professor Hermógenes falou, a primeira coisa que eu ouvi assim, Sai Baba conhece você desde a sua encarnação como mineral.
Eu falei, a coisa tá complicada aqui, né? Complicada, tensa. Mas enfim, depois disso, ele falou, olha, tem um lugar aqui em Niterói que o pessoal se reúne, né? Aí, para minha surpresa, estavam lá duas almas de luz, né? Mariazinha e Moacir. Quem eu agradeço profundamente aos dois. O Moacir por esse coração desapegado que doou o seu espaço, se recolheu ao mínimo possível e doou o resto para que a mensagem do Sai Baba se expandisse. Mariazinha, com a sua luta incansável, sua irmã, vinha de São Gonçalo, chovendo ou fazendo sol, voltando de noite, fazendo baldeação de ônibus algumas vezes, por horas, incansável. E eu aprendi muito ali. Mas nessa primeira vez que eu fui lá, tinha uma mensagem do Baba que ele dizia assim, né? Me desafia, eu não quero fé cega. Me desafie. E aí eu falei para ele, né? Antes eu falei para Jesus, né? Falei, Jesus, se esse cabeludo for da parte do... Você me proteja, né? Eu confio em você. Confio em você. Mas lá na igreja eu estava de joelhos, falando, puxa, como eu queria ter estado junto com você na época, quando você estava em forma humana, Jesus. E logo depois veio esse amigo falando, ó, Deus está na terra. Olha a sincronicidade, nada é por acaso. E aí fui lá, era Grupo Sai Baba, não era centro ainda, Moacir. Acho que devia ser ali final de 89, mais ou menos isso. Depois alguém, a Luz, não sei se está aí, Luz Márcia, de Mariazinha, se puder pegar aqueles cadernos antigos, eu teria curiosidade de saber para falar a data certa, né? E aí nesse dia eu falei assim, olha, se você é quem você é, me dá um sinal. E fiquei ali, muito agradável, música, mesmo que eu não entendesse, era a fita cassete que gravava, parece, em Vila Isabel, né, Moacir? Levava para lá, colocava num gravadorzinho, e aí na frente de um quadro, e aí depois o Moacir conduzia uma meditação, eu adorei aquele momento e tal, mas não senti nada. Mas nesse momento da meditação eu vi uma silhueta, eu nunca tinha visto nada, e eu vi uma silhueta, mas não dei muita bola para aquilo. Na hora que terminou todo aquelas atividades terminaram ali, eu levantei para ir embora, falei, não, beleza, vim, mas não tem nada a ver comigo, não senti nada, não tive resposta nenhuma, então tá beleza, vou embora. E na hora que eu termino de ter esse pensamento e viro para a parede, tinha um quadro que o Moacir, ele fazia, não sei se nessa época já era papel manteiga, acho que não, né, Moacir? Você pintava com lapiseira, né? A lápis de cera, papel camurça, e ele fez uma silhueta do Sai Baba com esse coração saindo os raios assim. E aí foi exatamente o que eu tinha visto, e aquilo ali na mesma, sem os detalhes do rosto, a silhueta, né, o contorno assim da cabeleira, isso, irradiando luz, e foi exatamente o que eu tinha visto, e aquilo baixou a guarda. Na hora que baixou a guarda, eu comecei a ler. E o professor Hermógenes, naquela época, além dos livros comerciais, né, Salve, Nome dos Milagres, ele fazia uma série de livrinhos, os mais antigos, vamos lembrar, Lições do Avatar, né? Na hora que eu li aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, tudo que esse Sai Baba fala é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que eu sinto no meu ser. Aí pronto, baixou a guarda, e eu me juntei. E hoje eu vejo como nós somos afortunados por ter esse espaço de transformação,
A gente já falou aqui de muitas coisas, de muitas práticas, muito do objetivo da vida humana, mas a gente não alcança como nós somos afortunados. Agora, tem umas 2, 3 semanas talvez, eu recebi por WhatsApp de um casal que mora na Índia, acho que eles são venezuelanos, uma história de um senhorzinho que a gente até tentou trazer ele para cá. O John Boehner, quando era presidente da Zona, tentou trazer ele para cá antes da pandemia, um pouco antes, lá para 2017, 2016 talvez. Parece que o filho dele é o presidente atual da organização Chile Satyasai Internacional dos Estados Unidos. E ele deu um testemunho, um relato. Vou beber uma água. Esse senhorzinho, ele era presidente de um estado na Índia. A organização Sai da Índia é uma organização em separado. Existe a organização internacional para todos os países fora da Índia, inclusive Sri Lanka, que está ali do lado. Mas a Índia é uma organização separada. Sai Baba criou assim 3 instituições. Uma organização para a Índia somente, tem os costumes deles, etc. Uma organização para todo o resto do planeta, criada por Sai Baba. E uma terceira instituição, que é como se fosse a nossa fundação, para gerenciar recursos e administrar o ashram. E depois os projetos do Baba, que ele veio a criar. Primeiro as escolas, depois universidades, hospitais, projetos de água e a manutenção do próprio ashram, que requer todo esse gerenciamento financeiro, né? Então se chama Trust, que é, em tradução livre, seria como se fosse a nossa fundação. Então, esse senhor, ele era presidente de um estado e era, dentro da organização da Índia, tinha como se fosse um prestígio, como uma responsabilidade, não prestígio, perdoe-me. A responsabilidade como se fosse um presidente de zona da organização internacional, muita responsabilidade, porque tem uma área muito grande, muitos centros e grupos sob sua responsabilidade. E ele tinha uma proximidade com Baba por conta disso. Sentava ali, já comentaram, na varanda, e tinha interações frequentes por conta até de trabalho do Sai Baba, de orientação, etc. E ele comentou que no início dos 90 ele estava indo de Bangalore para Puttaparthi para ficar lá com o Baba um tempo. Ele, não sei se ele morava em Bangalore. Quem conhece, quem foi nos 80, no início dos 90, sabe que aquela estradinha final para chegar em Puttaparthi era um perigo. Era terra cheia de surpresas, para dizer assim, né? E ele estava correndo, ele não, diz até esse relato, que ele não estava cumprindo o que o Baba fala, saia cedo, vai devagar, chega em segurança, né? Ele não, alguma coisa aconteceu, ele estava pé na tábua. Chegou um determinado momento, perdeu o controle do carro, estava ele, um amigo e a esposa dele atrás, no banco de trás, eles estavam levando um presente para o Baba. Alguma coisa, um embrulho ali, um pacote. E tinham umas outras coisas em cima do banco também, que iam estar soltas, imagino eu, não me disse. Na hora que ele perdeu o controle do carro, o carro capotou 4 vezes. Pá, 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 pá. Caiu todo, parou todo amassado. E muito próximo de cair de uma ribanceira. Aí se caísse naquela ribanceira, não ia ter jeito. Aí realmente não ia ter jeito. Mas só esse acidente já seria algo terrível. Muito provável de perder a vida. Sabe o que aconteceu? Todas as coisas que estavam dentro do carro ali saíram, voaram pela janela com esse capotamento múltiplo, né? O presente do Baba ficou ali intacto, como se não tivesse acontecido nada. A esposa dele, o amigo, não sofreram nada. Talvez alguns arranhões. Mas ele quebrou um ossinho que eu interpretei como clavícula, não sei. Talvez alguma outra coisa aqui próxima do pescoço. E aí ligaram para os amigos dele em Bangalore
e foram lá resgatá-lo. 3 horas depois ele mandou um telegrama para o Baba: muito obrigado por salvar minha vida. E passou. Foi para Bangalore, não chegou aí para o ashram. Foi para Bangalore, 20 dias se passaram. Aí ele já estava se sentindo bem, foi até o ashram, em Puttaparthi, para Shanti Nilayan. E aí Baba chamou ele para falar, falou: vai falar. Baba fazia isso, né? Esteja sempre preparado, vai falar. Aí ele: mas vou falar o que, Swami? Ele fala do acidente. Aí ele começou a falar do acidente. Porque Baba me salvou. Aí Baba corrigiu ele: não, eu não te salvei. Imagina, na frente de todo mundo, no salão, tudo cheio. Ele falando: Baba me salvou. Aí Baba falou para ele: não, eu não te salvei. Ele: Swami, mas como que não? Você me salvou. Não, eu não te salvei. Swami, como que você não me salvou? Eu era para ter morrido. Sim, você era para ter morrido. Mas o que te salvou foi a minha graça, através do mérito que você adquiriu no serviço na organização SAI. E aí Baba continuou, ele falou assim: você presta muito serviço. E toda vez que o pessoal te agradecia tudo, você falava: não, não. Você não queria aquilo. Você entregava: não, é Baba. Isso aí é ele quem faz. E eu recebia tudo isso. E isso se transformou em mérito, como se fosse uma conta espiritual. Vocês pensam que acabou aí? Estão gostando da historinha? Hein? Tem alguém dormindo aí? Ih, mas tá fraco isso, hein? Vocês estão gostando dessa historinha? Sim! Gente, olha que coisa maravilhosa. Baba falou para ele 30 segundos antes, meio minuto antes do acidente. Baba parou o que estava fazendo na sala de entrevista e aí foi ver o saldo bancário dele espiritual. 30 segundos antes do acidente: o Krishnamurti vai sofrer um acidente. Deixa eu olhar a conta dele aqui para ver se ele pode ter minha graça ou não. E aí foi lá e falou para ele, depois falou para o Krishnamurti: você tinha um saldo grande, ainda até sobrou coisa lá. Imediatamente isso se transformou em graça, foi e salvou a vida de vocês três. E não deixou carro nenhum vir para não colidir, que ia ser complicado. Resolveu tudo na realidade, né? Gente, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia da oportunidade que a gente tem na mão. Não temos ideia. Organização que Deus criou. A gente não tem ideia. Somos muito afortunados. De ter esse espaço. Uma vez uma coordenadora de serviço ficou apavorada. Não é para apavorar o próximo coordenador de serviço, não. Ou o coordenador atual, né? Não é para apavorar, não. Se você não dá a oportunidade das pessoas servirem, o cargo é seu. Essa organização, todas as atividades são uma oportunidade. Não é maravilhoso a gente ter esse pessoal que no coração deles tem a música? Então que se expressem, que expressem esse serviço, esse amor através da música. Está maravilhoso, é uma bênção. Tem outros que através de levar os valores humanos, aí sabe o que fazem? Pegam um ônibus, viajam 6 horas para o interior do estado, num calor absurdo, vão lá, ficam, dão aula, dão curso de formação de valores humanos, fim de semana e voltam. Tem gente que vira à noite planejando encontro para que os outros sejam felizes. Retiro, lá em Guaratiba. Aqui tem praia para todo mundo. Quem gosta de sustentabilidade, hoje em dia tem a área de sustentabilidade. Quem gosta de expansão, quem gosta de mídia, quem gosta de devoção, quem gosta de serviço, quem gosta de valores humanos, de educação, quem gosta
de ajudar um serviço médico, os próprios médicos terem essa oportunidade de servir. Tem porta e janela para todo mundo entrar. Todos são bem-vindos. Qualquer credo, qualquer crença. Aqui ninguém impõe nada. Divina presença no serviço da organização SAG. A gente está conduzindo nesse momento, né, Mônica? A gente está conduzindo um processo muito exaustivo, no sentido de que toma muito tempo do instrumento para completar a missão. É uma missão grande. O Brasil é a maior missão da América do Sul. É o maior país, assim, em termos de organização, nessa estrutura de Conselho Nacional e regiões. A Argentina acho que tem 5, 6 regiões e a Venezuela acho que tem 4. São só esses 3 países que têm regiões. Os outros têm uma organização menor. Então o processo de seleção é um pouco mais facilitado, mais simples. Mas o Brasil são 35 pessoas que a gente tem para encaixar aí. E os milagres que a gente testemunha durante esse processo, isso eu estou falando do ponto de vista agora pessoal, dessa experiência. Porque tenho certeza que cada coordenador aqui, Valéria, Fernanda, cada um dos músicos, etc., tem a sua divina experiência no serviço, de ver como a gente, em espanhol tem um ditado, a gente planeja e Deus deseja, como é que é? Bom, e como é que é essa tradução no português? Dispõe. O homem propõe e Deus dispõe. Na realidade, a gente só tem direito à ação, como dizia Krishna Arjuna, né? O Arjuna, ele fazia o melhor que ele podia. Ele punha a flecha naquele arco abençoado, Gandiva, uma flecha com o nome dele, né? Puxava o máximo possível, porque se você puxar um pouquinho, aquilo vai sair com um pouquinho de força. Pode ser que fira, mas provável que não. Então ele punha o máximo do esforço dele, da parte dele. Isso que nos cabe, a ação. E antes de lançar a flecha, ele ainda potencializava com um mantra poderoso, que era Krishna. E soltava a flecha. A partir daquele momento, ele não tinha mais controle do resultado. Não tem como. Se vai acertar, se não vai, se vai ser bloqueada no meio do caminho, se vai ferir, se vai matar. Quem que controla isso? A divina presença. Olha que profundo, hein? A divina presença. O resultado das ações cabe à divina presença. Mas a gente cabe. Carminha, você está envolvida, mas eu não estou vendo meus tempos aí. Fica tranquilo, está bom. A gente cabe a ação, né? E a buscar expressar esse amor, ter essa oportunidade. Dentro dessa organização, a gente entra em contato com tanta mensagem profunda. Eu sempre comento, né? Eu sou muito grato a todos que compartilham alguma coisa, mesmo que leiam uma coisa do Baba disse. Eu sou muito grato. Por quê? Porque mas isso sou eu, falando da minha experiência, se eu não conheço um ensinamento, como é que eu vou poder colocá-lo em prática? Então, se eu quero a transformação, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que praticar algo. Mas como é que eu vou praticar se eu não sei? É como um barco sem leme. Para onde que eu vou? Para onde tocar aquilo. Então eu sou muito grato. E dentro dessa organização, a gente tem a oportunidade de estar em contato com pessoas realmente sinceras na sua busca, que nos inspiram. Vocês conhecem pessoas assim?
Vocês conhecem pessoas assim na organização? Quando eu falo organização, eu estou falando tudo esse conjunto. Conselho Nacional, centros e grupos, instituto, fundação, escolas. Vocês conhecem pessoas assim? Com certeza. Pessoas abnegadas, dedicadas, pessoas que deram suas fortunas pessoais aos projetos da organização. É emocionante, é transformador. Mas, voltando, a gente tem o dever da ação, mas não o direito aos resultados. Mas isso é ruim? A gente tem uma visão límpida. A gente sabe o que a gente quer na realidade. Uma criança, de forma genérica, quando ela pede alguma coisa, ela tem consciência se aquilo é bom ou se é ruim para ela? A gente é assim. A gente com esses gostos, cadê o Carlos Henrique? Está aí, Carlos Henrique? Não? Com esses gostos e aversões que a gente criou, com essa identificação dessa personalidade, a gente acha que tal coisa é boa pra gente. Mas quem sabe o que é bom e o que não é pra gente? Será que a gente sabe verdadeiramente o que é bom pra gente? É um passo de fé, entregar-se, né? É fácil cantar em entrego, porque eu sempre aprender. É bonito, né? Facinho, muito facinho, né? Mas entender a coerência que o Baba fala entre pensamento, palavra e ação. Uma vez o estudante estava se dirigindo à plateia lá em Prachante. Dear brothers and sisters, só me mandou ele parar, vem cá. Você sente no seu coração que todos são seus irmãos e irmãs? Ele ficou calado. O Baba falou, só fale aquilo que você sente. Então entrego, confio, aceito e agradeço. Pode ser uma oração, né? Cada vez mais entregar, só me dê essa capacidade de me render. E aí a gente tem o direito à ação, mas não aos resultados. E o Baba deu uma lição muito importante através de um estudante para a gente. E a gente fecha com essa história que me toca muito o coração. Quando ele viajava lá pelos ashrams que ele tinha na Índia, determinada época do ano ele ia para Kodaikanal. Ele levava alguns estudantes com ele. E nesse grupo de estudantes, cada noite ele pedia para um estudante falar sobre algum tópico. Em um determinado dia ele falou assim, quem vai falar hoje? Aí o menino lá, sou eu. Aí você vai falar sobre o quê? Aí vou falar sobre Guru. E o que é Guru? Eu perguntou para ele. Aí ele fez aquela resposta, bate pronto, né? O que já está no DNA, igual o Carlos Henrique fala. Você tanto falar, aprender a ouvir, você fala, né? Guru é aquele que dissipa a ilusão, a escuridão, não sei o quê. Falou aquela frase pronta, né? E aí começou a conversação bacana ali. Mas o Baba explicou sobre Guru, tudo. E no final desse bate-papo, o Baba deixava cada estudante perguntar alguma coisa. E aí chegou a vez desse menino. E ele perguntou para Sai Baba, eu quero saber o que é rendição. Não sei se é Telugu ou sânscrito, deve ser sânscrito, né? Sharanagati, é sânscrito. E aí Baba devolveu a pergunta para ele, né? Para você o que é entregar-se, render-se? E aí começou uma conversa profunda, muito profunda, espiritual. E aí Baba, através de um exemplo, o Baba fez fixar isso na mente daqueles estudantes merecedores disso, né? E que, de certa forma, foi como a Arjuna, né? Um instrumento para que isso chegasse para a gente. A vida chegou para a gente através dessa pureza do Arjuna, né? Então, o Baba falou, o carro, ele
tem marchas? Aí o menino falou, tem. Quantas marchas? Depende, 4, 5 para frente, uma para trás. Aí o Baba falou, e qual o problema? O menino falou, qual o problema? Aí o Baba falou, o carro anda na primeira marcha? Ele falou, Anderson. E na segunda marcha? Anderson. Na terceira marcha? Anderson. Na quarta marcha? Anderson, anda. E qual o problema? Ele falou, não sei qual o problema. Que problema, Swami? Aí ele, mas na hora que você vai passar? Swami, você está falando na hora de passar a marcha. Para isso tem embreagem. Em espanhol, como é que é, Marcelo? Igual, embreagem. E aí o Baba falou, na hora que tem que passar da primeira para a segunda, é que é o problema. Aí o menino, mas nesse momento tem que pisar na embreagem. Aí o Baba falou, a entrega é a embreagem espiritual. Se você não usa a embreagem, você pode arrebentar o câmbio, né? Então, você está ali na primeira marcha, não tem problema, está na segunda, não tem problema. Na hora que você vai passar da primeira para a segunda, da segunda para a primeira, aí tem o problema. E aí Baba fala, quando está tudo bem na sua vida, aí você passa para uma outra marcha. Vamos supor, reduz. Algo, entre aspas, não bom, triste, acontece na sua vida. E aí você fica deprimido, acha que Deus não te protege, não te olha, e você está abandonado, isso e aquilo. E aí, nesse momento, o Baba, ele fala, você tem que pressionar a embreagem do Sharanagati. Tudo que acontece para mim é para o meu bem maior. Aí fala um mantra lá na língua, né? Idnamantikosami, de 8 letras. Tudo que acontece é para o nosso bem. É aquilo, você tem direito à ação, o resultado da ação é de Deus. Aí o menino, entendi, Sai Baba. Então, a gente está no momento bom, vem alguma coisa ruim, a gente, para segurar e não ficar nesse desespero, nessa tristeza, tem que confiar, entregar, e tudo que acontece é para o meu bem. Tudo bem, Swami, deu para entender, mas e na hora que a coisa, a marcha sobe, da primeira para a segunda, para a terceira, qual o problema? Por que precisa do Sharanagati? Aí o Swami falou, nessa hora você vai achar, eu sou o bonzão, eu sou o abençoado, o privilegiado, né? Eu sou bom, eu consegui, né? Que maravilha. E aí você se identifica com o personagem. Então você também pisa nessa embreagem. Isso aí é Deus com o seu jogo divino. Não vou me apegar nisso aí. Assim como não me apeguei na hora que a marcha baixou, não vou me apegar quando a marcha subir. E aí, nessa noite, o menino foi dar a palestra. Adiantando, né? Nessa noite o menino foi dar a palestra. Deu a palestra, na hora que terminou a palestra, foi para o refeitório. Aí estavam lá várias pessoas de mais experiência, de mais idade na organização, tudo. E aí o Sai Baba perguntou para ele, vocês gostaram da palestra do estudante? Swami, muito boa, falou muito bem, aproveitei muita coisa, excelente, seus estudantes são maravilhosos, tudo. E o menino ouvindo, o menino entrou no personagem, né? E aí o Baba virou para esses seniors e falou assim, não, a palestra dele não foi boa. O menino ficou desesperado, porque ele aprendeu do próprio Baba. Quando é para elogiar, faz em público. Quando é para repreender, faz em separado. E o Baba estava falando na frente de todo mundo que não gostou da palestra dele. E aí ele tomou coragem, ele não queria nem levantar o olhar. E aí Sai Baba baixou. Foi buscando o olhar dele. Imagina, hein, que cena, hein? Essa mocinha, uma abelhinha, mostrando a abelhinha.
o olhar dele, na hora que conectou, ele falou assim, ele estava destruído, né? Ele falou assim, cadê o seu Sharanagati? Aí o menino veio aquilo tudo. E o Baba falou, a sua palestra foi maravilhosa. E aí ele falou, Swami, não fui eu, é você. O resultado é seu. Aí ele já não mudou a marcha para cima, ele não já se identificou com aquilo. E Sai Baba, ele fala que existem dois tipos de devotos, né? Devoto de tempo total e devoto de tempo parcial. O que é devoto de tempo total e devoto de tempo parcial? Tinha um devoto que trabalhava o dia inteiro com o Swami. Esse Swami falou, não, isso é devoto de tempo parcial. Eu falei, mas como, Swami? Que tempo mais que eu vou dar? Ele falou, o devoto de tempo total não está atrelado ao tempo, não é pela quantidade. E ele falou, devoto de tempo total é aquele que tem essa entrega nas suas ações, que tem essa resignação, que tem essa fé, essa confiança de que Deus sabe mais. Os milagres acontecem para quem trabalha na organização a todo momento. A gente poderia falar de incontáveis experiências nesses mais de 30 anos na organização, em serviços, em situações, as mais diversas. A gente não pode nem imaginar. De você sentir que Ele está conduzindo. A situação é impossível, você fala, Swami, eu te entrego. Eu não tenho condições nem de imaginar uma possível solução. E tudo se resolve. No dia seguinte já está resolvido. Conflitos grandes. É uma honra poder servir nessa organização. Porque dessa forma a gente pode vivenciar essa divina presença conduzindo cada momento. Um ex-presidente da organização teve um sonho com Sai Baba, estava cheio de questões importantes, sérias para tratar, quando na cabeça dormiu, sonhou com Sai Baba. Sonhou só que estava conversaram a noite toda. Na hora que estava amanhecendo no sonho, Sai Baba falou, agora vai trabalhar. E aí Sai Baba levantou e foi para a porta. E essa pessoa foi atrás do Sai Baba e pensou que ele ia abrir a porta e ela ia embora trabalhar na organização, porque ele já tinha dado as instruções. Só que essa pessoa não lembrava. E aí o Sai Baba abriu a porta e ele saiu na frente, foi andando e essa pessoa foi atrás. Aí essa pessoa despertou e veio o significado do sonho. Ele faz, a gente é só instrumento. Gratidão por essa oportunidade, gratidão a todos os seus instrumentos que mantiveram essa organização e nos deram essa oportunidade de poder servir, de poder estar conectados cada vez mais nessa missão. Muito obrigado, Senhor.